Em entrevista para o canal TV Asahi, o diretor executivo sênior da Toei revelou os motivos para o cancelamento da franquia Super Sentai. Uma entrevista excelente. E hoje aqui no canal nós iremos comentar os principais pontos e entender de fato o que está acontecendo com os heróis coloridos lá do Japão. Olá, Nação Ranger! Olha eu aqui mais uma vez para falar de Super Sentai, para falar sobre o futuro da franquia. Franquia essa que impacta diretamente em Power Rangers, até porque tudo que a gente conhece de Power Rangers nesses 30 anos só existe por conta do material original que vem lá do Japão desde a década de 70. E no último mês, muitas informações começaram a circular na internet sobre o possível fim da franquia. E agora nós sabemos de fato que os Super Sentai irão dar uma pausa para que surja uma nova série. Mas o diretor executivo sênior da Toei, o Shirakura, ele comentou em uma entrevista para o canal TV Asahi, que é a emissora onde passa as séries Super Sentai, o que está acontecendo e uma previsão de quando a franquia pode retornar em um futuro próximo. Se você está chegando no Mega Power Brasil por conta desse conteúdo, gostou da chamada do vídeo, gostou do cenário, gostou de mim, não sei, pode ser que tenha gostado de mim, se inscreve aqui no canal, cara, ativa o sininho das notificações, que é o famoso Power Sino, e também deixa o like, o gostei, ele é importantíssimo, ele vai ajudar a propagar esse conteúdo e de quebra você protege o universo porque a curtida destrói um boneco de massa. O Shinichiro Shirakura, acho que é assim que se pronuncia, que é o diretor executivo sênior da Toei, eu vou memorizar isso até o final desse vídeo. Ele fez uma entrevista, ou melhor, ele deu uma entrevista para a TV Asahi comentando alguns detalhes sobre o futuro de Super Sentai. É uma entrevista muito boa, a gente vai comentar os principais pontos aqui no canal, mas eu sempre sugiro ir até o material original que está aqui na descrição do vídeo, até porque tem outros pontos que complementam bastante o que nós iremos conversar aqui no vídeo de hoje. E antes de falar sobre os motivos que levaram ao cancelamento da franquia Super Sentai, ele abre a entrevista dando uma previsão de quando a franquia deve retornar lá no Japão. Ele deixa logo bem claro que a série ela não acabou, ela não deixou de existir. E a gente já comentou aqui no canal, galera, que para uma marca ela morrer de fato, precisa acontecer uma série de coisas. E a franquia Super Sentai não está entrando nesse limbo. Nós temos produtos saindo ainda, as séries vão continuar disponíveis lá no Japão para assistir. E eu acredito que nesse breve momento de pausa, nós teremos outros materiais saindo, como show de palco, filmes e especiais. Nós não teremos de fato a série regular que acontece durante um ano, mas vai sair outros materiais como brinquedos, jogos, enfim, isso provavelmente não vai deixar de acontecer. Porém, o Shirakura ele comenta que essa pausa provavelmente vai durar uma década, ou seja, 10 anos. Para muita gente isso pode acabar soando como bastante tempo, mas dentro aí do mercado cinematográfico, audiovisual, essa duração nem é tão longa. É justamente uma pausa para realinhar tudo e trazer um material novo, que é basicamente o que ele vai comentar nos motivos do cancelamento da franquia. Ele abre a entrevista falando que um dos motivos para essa pausa é que o formato Super Sentai chegou no seu limite. Eles tentaram várias inovações ao longo do tempo, mas ao completar 50 anos ficou claro que eles precisavam repensar tudo desde a raiz do Super Sentai. Ou seja, nos olhos da Toei e também olhando para o público que consome lá no Japão, o modelo Super Sentai ele ficou desgastado, ele já não funcionava mais como funcionava há vários anos atrás. Então eles precisam pausar, parar esse momento para descobrir o que eles precisam melhorar e trazer um material 100% novo, 100% refinado. Quando ele fala até a raiz, significa que durante todo esse período de pausa eles irão olhar detalhe por detalhe do que precisa ser mudado e alterado. Outros dois pontos que eu achei interessantíssimo ele ter comentado é que ele fala que nos serviços de streaming do Japão, as séries Super Sentai acabam competindo entre si e isso acaba desgastando e gerando menos audiência. Isso é bem interessante, eu nunca tinha ouvido falar nesse ponto. E aí entra outra colocação que ele fala o seguinte, que os fãs, o público, por conta de não ter continuidade nas séries Super Sentai,
acaba ficando perdido no meio de tantas séries, não sabe por onde começar. Que é algo que é diferente de Power Rangers. Power Rangers tem um norte, e apesar de termos histórias diferentes temporada por temporada, a gente sabe que tudo começa com Mighty Morphin e tem uma linha cronológica até Power Rangers Cosmic Fury. Isso não acontece em Super Sentai e também em outras franquias, mas em Super Sentai isso acaba afetando diretamente na parte do consumo de assistir. Então o público lá no Japão, principalmente o público mais novo que não conhece a franquia como um todo, não se sente convidado a acompanhar. Existem muitas séries, não sabem por onde iniciar a história e como as séries são muito parecidas, não sabe de fato se começa por aqui ou termina nessa aqui. Ele comenta também que uma série Super Sentai ela só se destaca, só vende bastante quando ela é marcante. Então ele basicamente justifica pra gente que ao longo desses anos eles tiveram muitas séries que não teve um retorno financeiro esperado. E isso é mostrado pra gente nos balanços financeiros da Hasbro. Tem muitas séries que não arrecada basicamente nada em comparação à série anterior. Então essa oscilação, na verdade, de venda de brinquedos acaba impactando bastante na produção de um novo seriado. Então quando vem uma série marcante como o Gokaiger, que é comemorativa, ou um Kyoryuger, que traz um tema que é bem popular entre os japoneses, acaba vendendo bastante produto. Mas aí entra, por exemplo, uma série como Lupin Ranger vs Patranger, que não consegue atingir o público como eles queriam, e isso acaba impactando diretamente na franquia. Ele também destacou algo que a gente sempre falou aqui no canal. Super Sentai acaba competindo diretamente com heróis do Ocidente, e ele destaca os Vingadores e os personagens da Marvel. Então tem essa concorrência direta, que a gente já falou bastante aqui no canal. E aí ele fala o seguinte: nas séries Super Sentai, os grupos de heróis mudam a cada ano. Só que existe uma consistência nas séries e filmes da Marvel. Então volta justamente naquela parte de continuidade. Pelo fato de Super Sentai sempre mudar, acaba não criando uma conexão, uma fidelidade real com o público, como é o caso das séries e filmes da Marvel, onde a galera acompanha um Homem-Aranha por vários anos, um Homem de Ferro, um Capitão América, um Thor. Então existe uma conexão que eles não conseguem replicar nas séries Super Sentai. Mas Rafael, você falou no início do vídeo que eles estão querendo inovar, essa pausa é justamente para trazer novos ares para a série Super Sentai. Mas Super Sentai nos últimos anos trouxe vários materiais diferentes, como Dom Brothers, Gozyuger, Kingyoger e Zenkaiger. Sim, ele comenta sobre essas inovações na entrevista, só que ele fala que não foi o suficiente. Mesmo quando tentaram inovar em séries como Zenkaiger, isso acabou não funcionando, porque mesmo inovando, o telespectador precisa de uma bagagem prévia para entender a franquia e para entender o Tokusatsu. Zenkaiger realmente é muito diferente, com protagonistas sendo mechas. Dom Brothers tem o uso de CGI, mas mesmo assim, para você consumir esse material, você tem que ter uma ligação com o Super Sentai. Então eles não estavam conseguindo conectar com o público passante que está zapeando na TV, que não conhece a franquia. Eles não estavam conseguindo se conectar com essa galera. O público de Super Sentai, ele estava assistindo, mas eles precisam de um público de fora, e isso não estava acontecendo. E para fechar o vídeo de hoje, uma parte que tocou aqui no meu coração, porque eu não estava esperando por esse comentário. Ele fala que simplesmente os japoneses não estão assistindo às séries Super Sentai. Como são séries muito parecidas, eles não assistem o novo e só precisam basicamente rever os antigos. Então o pessoal não estava assistindo as novas séries, porque eu já assisti Gokaiger lá atrás, não preciso ver Gozyuger, é só eu entrar no serviço de streaming e ver Gokaiger. Eu não vou assistir Ryu Soldier porque eu posso ver a Baranger. Então o pessoal não estava assistindo às séries mais recentes. E Super Sentai precisa de venda de brinquedos e também de audiência. E aí vem o último ponto, que é basicamente a saída de Power Rangers. O fim das adaptações foi um baque muito grande para o Super Sentai, porque parte da receita do dinheiro que ia para o Japão era por conta das vendas dos brinquedos no Ocidente. Então, no momento que a Hasbro decidiu não mais adaptar e também a fabricar os próprios brinquedos, deixando a Bandai América de lado, isso acabou afetando diretamente
Então temos vários pontos, galera, que levaram a esse cancelamento, a essa pausa da franquia Super Sentai. Então a gente não tem um ponto específico, foram todos esses que eu comentei aqui com vocês. Baixa audiência, o público não estava se conectando, a franquia está desgastada, a competição com outras marcas que vêm do ocidente, o fim aí dos brinquedos de Power Rangers. Então temos vários fatores que contribuíram para isso, e é por conta dessa pausa de 10 anos que ele estipulou aí para colocar tudo nos trilhos e trazer a franquia repaginada daqui a uma década. E você, o que achou do vídeo de hoje? Comenta aqui com hashtag Squad do Poder. Não esquece de seguir o Mega Power Brasil nas redes sociais, estamos em praticamente todos os lugares, Twitter, Instagram, Blue Sky, enfim, e calma, não vai embora ainda. Se você ficou até o final do vídeo, você pode ajudar a gente de 3 formas diferentes, porque o Mega Power Brasil é o meu trabalho e da Ana a gente vive realmente de falar de Power Rangers. Então temos o Mega Pix aqui em cima, que é o QR Code, onde você manda o valor que você quiser. Aqui embaixo tem o Seja Membro, que é um valor fixo todo mês, dando direito a sorteios em live aqui no canal, conteúdo exclusivo e prioridade nos quadros Só Perguntas e Só Duas Perguntas. Mas se você quer algo personalizado, o valor que couber em seu bolso, tem um site que é separado, tá aqui na descrição, que é o apoia.se/megapowerbrasil, que dá direito a tudo isso do Seja Membro, mais ao nosso grupo secreto do Telegram. Vem fazer parte do nosso squad como Rafael de Paula, Carlos Alberto Petroni, Alan de Gama, Rodrigo Matos, Antonino e toda essa galera épica, mó fenomenal que está aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.